Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: até que idade conseguimos ganhar massa muscular? Antes de responder essa pergunta, eu vou ter que explicar algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Com relação à velocidade de crescimento muscular, ele acaba se tornando maior na infância, na adolescência e na vida adulta, onde a produção de hormônios ela é maior. Nós começamos a perder massa magra a partir mais ou menos dos 40 anos, mas ela se torna mais visível a partir dos 50. Aos 40 anos, chegamos a perder 1% de massa muscular ao ano. As mulheres podem sofrer perda de massa muscular de uma forma ainda maior, porque tem um período que se chama período climatério. Nesse período, ocorre uma diminuição na produção dos hormônios. E isso ocorre geralmente entre 45 e 55 anos. Pessoas com doenças crônicas como diabetes, obesidade, condições osteometabólicas, metabólicas, podem sofrer perda de massa muscular de forma mais rápida. E também pessoas com doenças autoimunes ou que fazem uso de medicamentos. Para responder a pergunta tema do vídeo, vamos separar em dois pontos. Primeiramente, pessoas que querem manter bastante massa magra após os 50 anos, mas que já chegaram no seu limite genético. O segundo ponto é ganhar massa magra, essas pessoas com mais de 50 anos, porém, pessoas que nunca treinaram ou treinaram por pouco tempo. Com relação a manter bastante massa magra com pessoas que têm mais de 50 anos, que acreditam que chegaram no seu limite genético, tem que realmente averiguar se essas pessoas realmente chegaram no seu limite natural, pois 90% dos alunos muito provavelmente não estão utilizando todas as estratégias de treino que existem. Então são muitas, né? Então vamos começar, com uma boa frequência, volume, intensidade, densidade, periodização de treinamento. Podemos citar também se esse aluno ele está tendo aula com personal trainer ou não, que os resultados são muito mais expressivos. Se esse aluno está utilizando nos seus treinos técnicas avançadas de treino, entre várias outras variantes. Também muito provavelmente esses mesmos alunos não estão utilizando todas as estratégias adequadas de nutrição, suplementação e ingestão de água. Ingestão da água também influencia na hipertrofia, nesse caso, hipertrofia sarcoplasmática. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a hipertrofia sarcoplasmática. Resumidamente, é água dentro da célula muscular. Então, caso vocês quiserem ver esse vídeo ou tiverem qualquer outra dúvida, lembre-se sempre de procurar Dan Champions mais o tema. E também tem que averiguar se esses alunos não têm altos níveis de estresse. Conforme eu já fiz vídeo aqui também no canal, altos níveis de estresse gera catabolismo muscular, ou seja, a perda de massa muscular. Então, às vezes a pessoa faz tudo certo, treino, dieta, descanso e ingestão de água. Essa questão emocional aí, principalmente com relação ao estresse, pode acabar impactando muito nos resultados. Tanto com relação a alunos que têm mais de 50 anos e já treinam há bastante tempo e chegaram no seu limite genético, quanto a alunos que nunca treinaram ou treinaram pouco, o uso de esteroides anabolizantes pode favorecer tanto para manter a massa magra como para ganhar. Só que, pessoal, eu não indico o uso de esteroides anabolizantes, primeiramente devido aos seus vários efeitos colaterais. E em segundo lugar, falando dessa questão de alunos com uma idade mais elevada, 50, 60 anos ou mais, os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes podem ser ainda mais intensos, mais agressivos, porque a idade influencia bastante com relação à resposta que a pessoa vai ter com relação a qualquer coisa danosa, a qualquer doença, qualquer medicação, e isso inclui também o uso de esteroides anabolizantes. Então, quanto mais idade a pessoa tem, mais complicações ela pode ter com o uso de esteroides anabolizantes, podendo inclusive chegar a óbito. Então vocês podem ver que muitos atletas profissionais de fisiculturismo, e aí podemos pegar aí os mais famosos, após os 50, 60 anos, a grande maioria deles deixaram de fazer uso dos esteroides, porque eles sabem que tudo tem um tempo, Então assim, uma coisa é você usar
aos 20, 30 anos que já vai ter efeitos colaterais, com certeza. Outra coisa é você usar aos 50, 60 anos ou mais, que aí, conforme eu falei, os efeitos podem ser e serão mais danosos à saúde. Porém, pode ser utilizado, independente da idade, mas principalmente após os 50 ou 60 anos ou mais, o uso de TRT, terapia de reposição de testosterona. Então é muito comum, principalmente em idades mais avançadas, 60 anos ou mais, quedas muito grandes, né, abruptas, com relação aos níveis de testosterona. E isso impacta não só na questão da massa muscular, seja na manutenção ou ganho de massa muscular, como na questão da saúde em geral, né? Questão do humor, questão de a pessoa ter mais energia, libido, mais sensação de bem-estar, melhora do sono, entre outros. Nesse caso, o médico irá averiguar se a sua taxa está abaixo do normal para a sua idade. Caso isso ocorrer, poderá prescrever a você uma TRT. Agora vamos às dicas. Para manter bastante massa magra após os 50 anos, devemos aumentar a frequência de treino, volume, intensidade, desde que você já não esteja com tudo isso muito alto, que aí não tem como fazer com relação a essas estratégias, tá? Então, recapitulando, caso o volume, intensidade de treino e frequência não estiver muito alto, porque muitas pessoas não sabem qual é o ideal, né, de acordo com cada pessoa, de acordo com a idade, de acordo com a genética, entre outros fatores. Então, nesse caso, se não estiver muito alto, você deve implementar essas alterações. Agora, uma outra dica é para pessoas com mais de 50 anos que querem ganhar massa magra, né, principalmente ganhar bastante massa magra, e essas pessoas, né, que nunca treinaram ou treinaram por pouco tempo, né? No caso, um fator muito importante será o tempo. Não adianta querer recuperar uma vida inteira, entre aspas, né, até os 40, 50 anos sem ter feito musculação, querer ter excepcionais resultados em um ano. O tempo é a questão principal. Então, em 6 meses a pessoa já vai ter uma boa melhora, em um ano uma melhora ainda maior, em 2 ainda mais, e assim por diante. E neste caso também vale a mesma dica que eu dei anteriormente. Deve-se aumentar frequência de treino, volume e intensidade. Só que o único detalhe é que é de forma bem mais gradativa, bem aos poucos, né? Agora, para quem já treina há bastante tempo e não está com o volume, frequência e intensidade alto, a pessoa já consegue aumentar de uma forma um pouco mais rápida. Pessoal, só para vocês terem ideia como é absolutamente possível ganhar massa magra com idades mais elevadas, tem praticantes de musculação de 80 ou 90 anos, olha só que idade super avançada, com o físico melhor do que muitos adultos de 40, 50, 60 anos. Para vocês verem que, apesar de a pessoa começar a fazer treinos de musculação tarde, isso não impede que ela tenha um físico maravilhoso e muito mais que isso, tem um físico melhor do que adultos bem mais novos. Um bom exemplo disso é Jim Arrington. Ele foi um atleta de fisiculturismo, ele subiu aos palcos aos 83 anos, com um físico realmente incrível. No YouTube vocês conseguem achar vídeos que mostram a performance dele, o físico, vocês vão ficar assim, vocês não vão acreditar como que aos 83 anos é possível ter um físico muito incrível, lógico, levando em consideração a idade que ele tem. Hoje em dia ele tem 90 anos. Respondendo à pergunta do vídeo, não existe uma data limite para o ganho de massa muscular. Ela é possível em qualquer idade. Em qualquer idade você pode ter o ganho e melhora da performance muscular. Não apenas massa magra, mas a performance, né? Então a pessoa que é sedentária até os 70 anos, ela vai conseguir melhorar muitas coisas, como a mobilidade, a força, a resistência, equilíbrio, coordenação motora, propriocepção corporal, uma série de coisas. E para finalizar, mais importante que o ganho de massa magra que o aluno vai ter, seja ele com 60, 70, 80 anos, mais importante do que isso é os vários benefícios que ele vai obter através da musculação. Então, conforme eu estava falando anteriormente, né, falei até questão da força, resistência, equilíbrio, propriocepção corporal, coordenação motora, mas tem muitas coisas envolvidas aí, né? Então vamos começar pelas palavras-chave aí: saúde, qualidade de vida e principalmente longevidade, que é a temática do vídeo, ou pelo menos está bem relacionado à temática do vídeo. Vocês têm que entender que são muitos os benefícios e não para por aí, né? Conforme eu havia falado também, a pessoa ganha em disposição, ela fica com mais energia, melhora do humor, melhora da libido, elas têm uma sensação de bem-estar muito maior,
ela se torna uma pessoa mais produtiva no dia a dia, seja nas tarefas cotidianas, seja no trabalho, seja nos relacionamentos interpessoais. Então, os benefícios que a musculação promove em qualquer idade, e obviamente, e principalmente com idades mais avançadas, é realmente muito grande. Então, isto é o mais importante de tudo, muito mais importante que o ganho de massa muscular, ou seja, muito mais importante que a questão da estética. Ah, já ia me esquecendo, eu estava falando da melhora da saúde física, mas também há uma grande melhora da saúde mental. Então, atividade física, isso inclui obviamente a musculação, evita algumas doenças mentais tais como depressão, Alzheimer, demência, entre outras. Então, é super importante também, né, não só essa melhora na questão da saúde física, como também a questão da saúde mental e emocional. Ah, e pessoal, eu atendo atualmente alunos com mais de 60, 70 anos, tanto com relação a aulas de personal trainer, como com relação também a assessoria esportiva no meu consultório. E é um grande prazer imenso poder atender esse público, né, com uma idade mais elevada, porque eu sei que eu posso colaborar ainda mais, né, com relação à saúde, qualidade de vida e longevidade e tantas outras coisas importantes, conforme eu falei aqui no vídeo. Então, caso vocês queiram os meus serviços, independente da idade, né, mas principalmente nesse caso com relação à temática do vídeo, né, pessoas mais longevas, né, caso vocês queiram os meus serviços, vocês vão encontrar aqui no link, né, na descrição, informações, vocês vão encontrar meu site com informações sobre os meus serviços de assessoria esportiva, personal trainer, tudo que é incluso, os benefícios, vantagens e uma série de outras coisas. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando, peço para vocês se inscreverem no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. E também ative o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre por dentro das novidades que eu preparo aqui para vocês. Então, já sabem, né? Dessa vez não é vamos que vamos para cima, dessa vez é Namastê!